Olá, queridos irmãos e amigos, mais uma vez aqui com a oportunidade da tecnologia de estreitar os laços, de encurtar as distâncias. Hoje, 12 de outubro, quarta-feira, não teremos a reunião pública presencial na nossa casa, mas graças ao recurso da tecnologia, sempre temos oportunidade de continuar refletindo sobre os ensinamentos do Cristo à luz da doutrina espírita. Essa doutrina que nos consola, que nos encoraja, que nos fortalece a cada dia. E hoje a nossa reflexão, ela vai mexer muito com todos nós. Espero que mexa, porque mexeu significativamente comigo. Mas antes de iniciar propriamente a nossa reflexão sobre o assunto de hoje, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare, que nos inspire nesses momentos de dificuldade, de prova, de adversidade que passamos. Rogamos aos protetores espirituais que nos envolvam em vibrações ternas, que essas vibrações possam se estender a todos os que sofrem, encarnados e desencarnados, que suavize em nós o fardo que às vezes nos parece exaustivamente pesado, mas que mantenhamos sempre a confiança em Deus, a confiança em dias melhores e a certeza de que não estamos desamparados. Que continuemos e que permitamos a transformação em nossos corações. E a nossa reflexão de hoje, ela está no capítulo da lei de desigualdade. E no capítulo da lei da desigualdade, a nossa reflexão pautará sobre as desigualdades sociais. Quando eu li, é claro que a gente está sempre em contato com a doutrina, a gente está sempre em contato com os postulados do Cristo, mas sempre quando a gente vai refletir um pouco mais ativamente sobre um tema, é preciso sim que esse assunto, ou que o tema, ou transforme em nós alguma coisa, modifique em nós as fibras, né, do nosso coração, dos nossos sentimentos, que a gente reviva pensamentos e sentimentos que às vezes a gente vai pelo dia a dia deixando adormecido. E aí, falando sobre a lei de igualdade, a gente reflete sobre o nosso momento atual. A gente reflete sobre o nosso planeta, sobretudo, a gente faz uma reflexão muito ativa e muito crítica sobre a condução do nosso país. Um país gigantesco, que tem uma variedade imensa de culturas e rico, porém as desigualdades são tantas e tão pungentes. E nós não podemos ficar adormecidos e apático a tudo isso que nos acontece, que está ao nosso redor e até mesmo conosco, porque muitos de nós experimentamos dificuldades. É claro que acredito eu que das pessoas que nós conhecemos mais próxima, ninguém está mergulhado tão profundamente na miséria, a miséria material, mas nós encontramos o tempo todo pessoas que estão vivenciando, experimentando esse gosto amargo da falta de tudo, da privação do básico. A nossa casa tem um compromisso social com a comunidade e graças ao apoio de muitos de vocês, a gente continua fazendo esse trabalho de assistência social. Esse trabalho que leva um pouquinho do pão material, além, obviamente, do pão espiritual que nos alimenta, que fortalece os nossos espíritos imortais. E aqui nesse tema, nesse item de desigualdades sociais, na questão 806, Kardec pergunta aos espíritos: a desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Porque refletamos aqui um pouquinho. As leis naturais são as leis divinas. Lei de destruição é a lei natural, a lei do progresso é uma lei natural. São leis que estão aqui, passa governante, volta governante, passa tempos, antiga Idade Média, é o tempo atual. Essas leis elas vão
essa lei ela não se modifica, as situações vão se modificando, as questões culturais se modificam, mas as leis que são divinas, elas são imutáveis. E aí os espíritos perguntam se a miséria, as condições sociais, ela faz parte da lei natural. É certo que haja a miséria, e essa miséria bem característica que nós experimentamos. E os espíritos categoricamente respondem: não. Ela é obra do homem e não de Deus. Nós todos nascemos simples e ignorantes, nós todos fazemos parte dessa grande família universal. Todos nós somos irmãos, porque somos filhos de um mesmo pai, de um mesmo tronco de uma árvore, então nós somos irmãos. E todos deveríamos experimentar a fraternidade conjunta e a igualdade para todos. Porém, não acontece. Obviamente que dentro das questões reencarnatórias, há aqueles que estão predispostos ou estão dentro do seu compromisso reencarnatório a atravessar determinada prova. E muitas vezes essa prova ela está envolvida com a miséria, com as dificuldades, com as vicissitudes da matéria. Mas será que a miséria é extrema Deus permite? Ou Deus deu a condição de que nós, enquanto seus filhos amados, experimentassem essa miséria completa? E aí os espíritos respondem que não, né? Que isso é obra do homem, do nosso orgulho. Porque essa pergunta ela se desdobra quando Kardec pergunta então, essa desigualdade desaparecerá um dia? Aí os espíritos respondem que de eterno não há senão as leis de Deus. Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue, mas pelo menos o que é puro, o que é digno. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende de posição social. Os espíritos estão dizendo aqui que, obviamente, na escala evolutiva, nós somos diferentes. Nós temos aqueles irmãos nossos que estão muito mais adiantados do que nós. Nós temos outros irmãos nossos que estão muito mais atrasados, mas dentro do que é humanamente aceitável, é importante que todos se tratem de forma igual, de forma justa. Então, se nós pensarmos que a lei de justiça, de amor e caridade, ela é uma lei que precisa ser aplicada a todos indistintamente, nós precisamos reviver e reexperimentar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Na pergunta 930, Kardec faz uma pergunta assim, como essa, revendo, obviamente, refletindo sobre a diferença de sorte que temos uns com os outros. Há pessoas que têm muito, as pessoas que têm tão pouco, as pessoas que vivem numa condição de extrema miséria. E aí Kardec pergunta, é evidente que se os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, encontra-se-ia sempre um trabalho qualquer que se pudesse ajudar a viver, mesmo colocando deslocado da sua posição. Mas entre as pessoas que não têm preconceitos ou que os deixam de lado, há os que estão na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de doença ou de outras causas, independentemente da sua vontade. O que Kardec está perguntando aqui? Também é da lei que nós trabalhemos, que nós busquemos pelo nosso próprio esforço. Porém, há aqueles que são impedidos por diversa sorte de prover para si. E aí, o que a gente faz com essa pessoa? Deixa ela viver
a ermo, deixa ela viver a própria sorte. E aí os espíritos respondem, e eu acho que a gente precisa refletir muito sobre essa resposta dos espíritos e refletir sobre o que nós estamos vivenciando hoje. Os espíritos respondem que numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Se nós estamos aqui sobre a tutela do Cristo, se nós estamos experimentando, sim, um mundo de expiação e prova, um mundo de adversidade, mas numa sociedade minimamente justa, nenhum dos filhos de Deus deveria morrer de fome, deveria passar fome, deveria experimentar essa dor que eu não consigo imaginar, mas é uma dor que reflete hoje em milhões de brasileiros. Milhões de irmãos nossos não têm sequer uma refeição diária. Então nós precisamos refletir, espíritas, cristãos, sobre a lei do Cristo, uma sociedade justa. É justo que um irmão nosso passe fome? E aí nós estamos buscando sempre na casa espírita reverter ou devolver o mínimo de condição àqueles que sofrem, que passam por adversidade. Mas isso não basta, porque isso é um compromisso social, mas é um compromisso público. E nós somos agentes transformadores da mudança. Nós somos pessoas que precisamos buscar o melhor para nós e para o todo. Então, considerando tudo isso, é importante a gente estar sempre refletindo criticamente do que estão nos representando. Quem nos representa publicamente, quem nos representa está em conformidade com as leis do Cristo, ou quem nos representa está negligenciando o mais profundo ensinamento cristão. Quer amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como eu posso amar a Deus se eu não tenho um mínimo de compaixão para aquele irmão que passa fome, que está marginalizado, que está à margem da sociedade? E aí nós precisamos ir sempre de forma muito crítica, muito criteriosa, buscar respostas para todas essas inquietações nossas. Nós não podemos e não devemos nos conformar com a miséria. Nós não podemos sermos apenas críticos de quem passa fome. Ah, não passa fome porque não quer trabalhar. Ah, não passa fome porque é preguiçoso. Será que a nós, cabe esse juízo de valor? Será que alguém, em sã consciência, escolheria passar fome? Então é preciso que nós busquemos essa reflexão, porque está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, nos ensinamentos do Cristo. E aí é só ir lá e executar. E aí, que pensar daqueles que abusam da superioridade, da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? E é outra coisa que temos visto tanto e tão corriqueiramente, que tem sido quase que natural, mas nós não podemos normalizar esse subjugo. Nós não podemos normalizar que a lei do mais forte predomina, porque nós buscamos a lei de igualdade, a lei do melhor para todos. E os espíritos respondem, este, né, que tem um poder e que subjuga o menor, estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. É a lei de causa e efeito. E aí nos faz uma indicação da questão 684. E na questão 684, a pergunta é: que pensar daqueles que abusam da sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? A escravidão, por exemplo. Né? Nós sabemos que o Brasil tem um grande karma coletivo, que é o karma da escravidão.
que foi nada mais do que subjugar o mais fraco. E ainda hoje nós vivemos com o conceito de escravidão modificado, né? Nós temos aí pessoas que querem ter outros trabalhando para si a qualquer preço, sem pagar o justo, sem reconhecer as questões legais das atribuições do serviço. E aí, os espíritos respondem a Kardec, é uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. Nós precisamos buscar sempre uma reflexão. Nós não podemos achar que nós não fazemos parte de uma sociedade. Nós fazemos parte de uma sociedade e a sociedade somos nós e nós vamos construindo o conceito de certo e errado. Mas não devemos construir esse conceito de certo e errado julgando, mas sim agindo. Agindo em benefício do nosso irmão necessitado, agindo de forma ativa, fazendo o nosso exercício democrático de escolher pessoas dignas de estar nos representando. Pessoas que têm um compromisso com o próximo. Então, para a gente refletir sobre os ensinamentos do Cristo e sobre a luz da doutrina espírita, que está lá nos evangelhos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tem a lição de Lázaro, quando Lázaro vivia a comer as migalhas que caía da mesa do rico. E quando o rico desencarna, e Lázaro também, o rico estava no seu pior momento, recolhendo as migalhas lá no mundo espiritual. E Lázaro estava, conforme a lição evangélica, estava no banquete com o Senhor. E aí nós precisamos refletir, é claro, nosso irmão que está passando por uma dificuldade, por uma prova, ele tem que passar por ela, mas com o mínimo de dignidade. A fome não é prova para ninguém. As dificuldades, as vicissitudes fazem parte do nosso progresso reencarnatório, do nosso compromisso, por muitas vezes, assim como diz aqui, talvez negligenciamos numa encarnação e nessa encarnação a gente vai espiar naquele ponto em que nós fomos algozes. Mas nós estamos falando da miséria absoluta. E a miséria absoluta, conforme respondido lá na questão 930, numa sociedade justa, numa sociedade sobre a tutela do Cristo, nenhum de nós merecemos. Então, que nós possamos refletir sobre os ensinamentos do Cristo, levantando o nosso pensamento ao alto, em gratidão a Deus e a Jesus por mais um momento de reflexão, que sigamos perseverantes, buscando os caminhos retos do bem, elevando os nossos corações ao alto e fazendo sempre o melhor que pudermos para os nossos pequeninos, para os nossos pobres, para os órfãos, para os abandonados. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Muita paz a todos e até o nosso encontro presencial no Bezerra de Menezes.